Olá, ouvintes. Eu sou o Bergs e estamos iniciando o primeiro episódio do programa Repercussão. A cada episódio, vamos abordar os temas mais impactantes do Brasil e do mundo, aquelas notícias que geraram discussões acaloradas e movimentaram as redes sociais. Vai funcionar da seguinte forma: começaremos com um resumo detalhado do tema, explicando o contexto, apresentando os dados essenciais, as notícias em torno desse assunto e as informações-chave. Em seguida, abriremos espaço para conversas, opiniões e reflexões, que é o que eu acredito ser a forma mais humana de abordar todos os tipos de assunto. Esperamos que vocês curtam o programa e que a gente possa ter conversas bem legais por aqui. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Esse áudio é de um vídeo de Mark Zuckerberg, que provavelmente você viu, anunciando que a empresa está descontinuando seu programa de checagem de fatos, substituindo por um sistema de notas comunitárias semelhante ao utilizado pelo X, antigo Twitter. Zuckerberg afirmou que os sistemas de verificação anteriores eram politicamente tendenciosos e minaram a confiança dos usuários, especialmente nos Estados Unidos. Ele destacou a necessidade de retornar às raízes da empresa em torno da liberdade de expressão, simplificando as políticas de conteúdo e removendo muitas restrições em temas como imigração e gênero. Essas mudanças têm gerado debates sobre suas possíveis implicações e aqui está um breve resumo das principais mudanças. O fim das parcerias com verificadores de fatos, substituindo-os por um sistema de notas adicionadas por usuários, a simplificação das políticas de conteúdo, reduzindo restrições em temas sensíveis para promover debates inclusivos, alterações nos filtros de moderação, focando em violações graves e dependendo de denúncias para casos menores. Reintrodução de conteúdos cívicos, como política e eleições nos feeds dos usuários. Transferências das equipes de moderação da Califórnia para o Texas e a colaboração com o governo dos Estados Unidos para resistir às pressões estrangeiras por regulamentação e censura. Essas mudanças, é claro, geraram preocupações sobre o aumento da desinformação e discurso de ódio, levando às notificações do governo brasileiro. Por outro lado, defensores da liberdade de expressão veem as alterações como positivas para evitar censura excessiva. Essa implementação, é claro, começará nos Estados Unidos e deve chegar ao Brasil ainda neste ano de 2025. Com a palavra, Priscila Armani. Olá, Confabulers! Aqui quem fala é Priscila Armani e eu sou jornalista. Matéria da revista Fórum dá destaque para o fato de que a Meta, que é a controladora de redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp, pode estar afrontando diretamente a Constituição Federal de 1988 a não implementar medidas robustas contra o discurso de ódio racial e religioso em as suas plataformas. Essa afirmação, de que a Meta estaria afrontando a Constituição de 1988 é do advogado constitucionalista Edio Silva Júnior, que é coordenador executivo do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, o IDAFRO, e fundador do Jus Racial. Ele escreveu para o Jus Brasil e elencou quais artigos da Constituição essas mudanças da Meta estariam afrontando. Seriam basicamente o artigo 4º, que é o combate ao racismo, artigo 5º, direitos fundamentais, o artigo 220, que é liberdade de expressão com limites, e o artigo 227, que trata da proteção a crianças e adolescentes. E o Edio falou que existe um equilíbrio, precisa haver um equilíbrio entre liberdade de expressão e proteção contra o discurso de ódio, Não existe liberdade de expressão sem limites. Tudo tem limite, E aí ele fala, o princípio adotado pelo STF é o da ponderação, que em linguagem popular pode ser traduzido como o seu direito vai até onde começa o do outro, E aí com relação às pessoas que acusam de censura, essa questão de
liberdade não pode ter limite, se tem limite no discurso é censura, ele fala, em certas circunstâncias, a própria Constituição Federal admite expressamente a censura. Há exemplo de classificação indicativa, por meio do qual as famílias são informadas sobre conteúdos e limites de idade recomendáveis para programação de entretenimento. Ou seja, né? Tudo tem limite nessa vida, não existe liberdade de expressão sem limite. E ele fala também que liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de agressão. Ele acredita, o Edio Silva Júnior, que com base nas normas brasileiras, a Meta tem o dever legal de agir de forma proativa, garantindo respeito aos direitos fundamentais no Brasil. Também dentro do mesmo assunto, um artigo publicado pelo Jamil Chad no portal UOL traz o advogado Mark Lemley, que é professor de Direito da Universidade de Stanford. Ele anunciou a sua renúncia como representante da Meta em um caso de propriedade intelectual. Ele representava a Meta, né, nesse caso, e ele decidiu sair, fazendo críticas contundentes às declarações do Zuckerberg, dizendo que o Zuckerberg está promovendo uma masculinidade tóxica e ideologia neonazista, né? E essa mudança de postura veio depois que o Zuckerberg foi no podcast do Joe Rogan e disse que a Meta precisava incorporar mais energia masculina. A verdade é que neonazismo é um negócio lucrativo, não é de hoje que a Meta sabe disso. Só que depois de banir o Donald Trump das suas plataformas em 2021, agora que ele é presidente dos Estados Unidos de novo, a Meta não apenas restaurou as contas dele, como também doou $1 milhão para o fundo de posse do Trump após a reeleição. Além disso, ela nomeou Dana White, que é aliado do ex-presidente, para o conselho da empresa, e o Joe Kaplan, republicano, assumiu o lugar de Nick Clegg na diretoria de assuntos globais. O Lemley, além de deixar de representar a Meta, ele tomou posturas bem proativas dentro do que ele estava falando. Ele desativou a sua conta no Threads, ele decidiu boicotar as compras por meio de anúncios no Facebook e no Instagram, e declarou que, embora ele ainda acredite na validade da posição da empresa na disputa sobre direitos autorais de inteligência artificial, ele não se sente mais capaz de representá-la de forma ética e consciente. Ou seja, né, ele foi bastante correto nessa postura dele, né? A partir do momento que você está representando um cliente e você discorda, né, da postura desse cliente, o mais ético é você deixar de representá-lo. E foi isso que ele fez. Bom, vou deixar aqui meus 2 centavos sobre esse assunto. Eu sempre fui uma pessoa que você pode considerar heavy user de redes sociais. No Twitter eu tinha uma presença muito constante e desde a pandemia eu tenho feito um movimento de diminuir minha presença nas redes sociais. Eu tenho tentado ficar menos online. E aí uma coisa que eu quero dar de conselho para vocês, se vocês acharem que vale a pena: tentem fazer coisas que vocês gostam. Tentem ter hobbies, ter passatempos, ter coisas que ajudem na higiene mental de vocês, porque o mundo tá muito duro, tem muita coisa acontecendo, a gente é bombardeado por muita informação o tempo todo, e muita informação que pode deixar a gente muito desesperado se a gente ficar pensando muito. Então, não alimentem a ansiedade de vocês com todas as notícias o tempo todo. Fiquem um tempo offline, tentem separar uma hora do dia para ficar longe do celular, fazer uma higiene do sono e, acima de tudo, tentem encontrar hobbies, ler, assistir uma série que você gosta, que deem prazer para você, jogar videogame e tirem você um pouco dessa questão de estar o tempo todo acompanhando tudo, porque isso pode ser muito adoecedor. Eu acredito que a tendência das coisas é piorar, mas não necessariamente isso significa que a gente tenha que parar de lutar, né? Que a gente vai simplesmente assistir tudo isso acontecer de braço cruzado. Cada um faz o que pode e do jeito que pode. Então, nesse momento em que todos nós estamos sem qualquer poder e sem qualquer possibilidade de fazer alguma coisa, cuidem de vocês. Vamos conversar um pouco sobre isso.
Estou aqui com o Vitor Magalhães. Fala, Vitor, beleza? Fala, Bergs. Boa noite. Como é que você tá, meu caro? Bom demais? Estamos aí, falando um pouco sobre esse assunto que está repercutindo. Todos os dias tem notícia nova, né? Sobre as mudanças da Meta, em junção com a eleição do Trump, né, cara? Todos os líderes ali, os bilionários estavam juntos, né, cara? E falar um pouquinho sobre o impacto social, cultural dessas mudanças da Meta, dessa liberdade excessiva que a extrema-direita vai ter na internet, né? Eu queria já trocar uma ideia contigo, Vitor, sobre como a liberdade de expressão sem limites pode contribuir para disseminar discursos de ódio na intolerância, se você já presenciou isso e qual é a sua visão de aumento sobre esses discursos de ódio, cara? É porque nós, como cidadãos, nós temos uma percepção muito errada do que a gente convencionou chamar de liberdade de expressão, né, cara? Porque todo o direito que a gente adquire ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, que são oriundos aí de guerras, de muito sangue derramado, ele não pode ser interpretado de maneira absoluta. Porque se fosse assim, a gente hoje estaria na barbárie até hoje, né? Então, nós, como seres humanos, nos juntamos em sociedade, abrimos mão de parte de nossa liberdade para que o convívio social seja possível. E essa questão da liberdade de expressão, cara, aquilo que a gente fala, ela tem aquele velho ditado, uma palavra lançada é igual uma flecha, né? Ela não tem mais retorno, não tem como mais você desdizer aquilo que você diz. Você pode tentar justificar, passar um pano e se explicar, o famoso quem me conhece sabe. Mas aquilo que você faz, por exemplo, é muito diferente. Eu falar uma coisa na internet de uma pessoa que tem um alcance de, sei lá, 700 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas influencers, né, falando de determinado assunto. A gente teve o exemplo clássico aí de um youtuber, que eu não vou citar o nome, apoiando legalização de partido nazista em aberto para milhões de pessoas, para milhares de pessoas ver. E isso legitima uma pessoa para falar, porra, se esse cara tá falando, então eu também posso falar. Aí daqui a pouco nós estamos deparando com a gente vestido de verde com suástica no braço na rua, cara. Então, tipo assim, o poder de influência das pessoas sobre outras é comprovado pela psicanálise há décadas. Então, essa liberdade de expressão irrestrita, igual os anarcocapitalistas gostam de utilizar esse termo, é deveras perigoso nesse sentido, porque você influencia e incentiva pessoas a pensarem daquele jeito, que foi um modo de pensar que foi combatido por centenas de milhares de anos nas lutas sociais, entendeu? Então, eu acho isso muito delicado, um assunto muito complicado. Uma coisa é certa. Não tem como o ser humano ter uma total liberdade sobre tudo que ele quer. É aquele velho caso. Eu sou livre, não estou preso, logo eu sou livre. Eu posso pegar o meu carro, posso dirigir até Sapopemba, interior de São Paulo, à vontade. Mas eu vou ter regras. Quais vão ser essas regras? Cinto de segurança, não posso beber, eu vou ter que pagar pedágio, velocidade, limite de velocidade. Então a gente pode levar essa reflexão para todos os âmbitos da vida. Eu posso fazer várias coisas, eu posso empreender, eu posso falar várias coisas, eu posso dar a minha opinião, mas as regras são crime de ódio. Eu não posso falar sobre nazismo, eu não posso incentivar discursos de ódio, eu não posso ser preconceituoso. Então, lendo as notícias e sabendo de tudo que está acontecendo a cada dia, as atualizações, o que eu vejo é uma liberação disso também. Então, a pessoa vai ter a liberdade de fazer o que sempre fez, com o agravante de passar por cima do que ela não poderia fazer. E para mim isso não é liberdade. A liberdade tem que ter regras. Essa disseminação de fake news impacta a confiança da população também sobre as instituições. No ano da eleição, 2026, também vai ser um agravante, porque já que vai ter uma liberdade ainda mais de expressão, vai ter também a alteração de IA também para manipular, e a liberdade de expressão que eles estão liberando também vai ser para isso. Isso vai complicar ainda mais, né, Vitor? Ah, com certeza. Porque o que a gente fala, cara, não existe direito absoluto, cara. Para você ter ideia, nem mesmo o direito à vida é absoluto, sabe? Sim. Eu te dou um exemplo clássico. Se uma pessoa vier com um revólver te matar e você repelir essa injusta agressão e acabar
ceifando a vida dessa outra pessoa, você agiu legítima defesa. Então a vida dela foi ceifada para você proteger a sua. Então a vida não é absoluta. Então não existe liberdade de expressão absoluta. As pessoas têm que entender que tudo que a gente faz na vida gera consequências, né? Igual aquela frase do Maximus lá no filme Gladiador, né? Aquilo que a gente faz, né, ecoa pela eternidade. Então tem consequência. Então determinada manifestação da sua expressão, principalmente na rede de computadores, que tem um alcance imenso, ela vai trazer consequências, entendeu? Não tem como você pensar num mundo completamente desregrado, entendeu? E essa questão dessa nova metodologia que as Big Techs estão adotando, cara, a gente pode ver um exemplo clássico que deu uma repercussão, assim, sem precedentes. Eu não lembro de algo nesse sentido, que foi essa parada do Pix agora recente. Sim. Foi uma cadeia de desinformação. E é o que a gente fala na oratória, que é o desforço argumentativo. Para você criar uma mentira, você demora 5 minutos. Para você desmentir essa mentira, você demora 1 mês. Só que até você conseguir construir os argumentos para desmentir, o estrago já está feito. Por quê? Porque as pessoas, pelo menos assim, eu, por exemplo, você, as pessoas que a gente sabe que tem esse costume de ler, de pesquisar, de gostar de ir a fundo em tudo. Por exemplo, quando a gente conversa sobre um filme nos nossos podcasts, a gente vai a fundo, a gente pesquisa, a gente lê, a gente sabe sobre o diretor, sabe até da vida passada de todos os atores ali. Mas 90% da população não faz. Então aquela primeira informação que chega é a que fica na cabeça da pessoa e naquilo ela acredita. É complicado pra caramba isso, saca? A função da desinformação não é reverberar aquela notícia para sempre. É fazer com que as pessoas tenham um sentimento sobre aquilo. Porque uma hora ou outra, é claro que ela vai ser desmentida. Seja pelo fato ou fake do G1 ou por influencers que vão fazer um vídeo resposta sobre aquela notícia. Mas o sentimento ficou, né? O sentimento das pessoas, o medo imposto nas pessoas, ficou. É complicado porque a desinformação ela gera, pelo menos na minha percepção, 2 grandes impactos. Engajamento e voto, entendeu? A pessoa que vive de rede social contando uma mentira, ela vai ter 600 mil cliques, 900 mil views, sei lá quantos donates, quantos live pix, quantos sei lá o quê. Então ela gerou aquele engajamento, ela tá lucrando com a mentira. O capitalismo da mentira tá aí, a gente vê todo dia um vídeo, principalmente de redes sociais de comunicação rápida, TikTok, Quai, YouTube, dependendo do formato, porque, por exemplo, os youtubers que eu acompanho fazem vídeo de 2 horas, ninguém assiste. Eu já mandei pra um chegado meu que fala assim, pô, mano, você mandou um vídeo de 2 horas. Eu falei assim, cara, mas você tá querendo ficar informado com 5 minutos? Por exemplo, você vai pegar um livro pra ler, um livro bom, sei lá, sobre um determinado assunto, sobre filosofia, você vai demorar 2 meses pra ler, reler, marcar, fazer anotação. Então, se informar e ficar bem informado não é tomar um copo d'água, entendeu? Matou a sede ali, já era. Então, isso tem esse impacto, porque a pessoa vê aquela informação, com 5 segundos ela absorveu e pra ela, aquilo ali se torna a fonte de informação. E é como Nietzsche dizia, né? Uma mentira repetida várias vezes acaba virando uma verdade. Aí o cara tem 500 mil seguidores, esses 500 mil seguidores disparam pra 10, 15, 20, e aí pronto, cara, daqui a pouco vira aquela teia de aranha de desinformação. E tem aquele lado que ganha com isso se elegendo, né, cara? O cara vai lá, cria, aquela velha estratégia, aquela velha retórica, né? Ele cria o problema e depois ele mesmo apresenta a solução. Entendeu? O cara fala assim, olha, vão taxar o Pix, mas eu não vou permitir isso, não. A primeira mentira que ele contou é do Pix, que não iria ser taxado, pra quem leu a instrução normativa lá, pra quem se informou. Sabe que não ia ser taxado nada, só ia mudar alguns parâmetros lá. E depois ele se apresenta como a solução. Fala assim, não, mas comigo não, eu vou votar contra. Sendo que nem votando lá ele nem interfere naquilo. Então a desinformação gera esses 2 impactos, pelo menos na minha visão. Principalmente referindo-se a gente que tá aqui embaixo, né, cara? Eu vi alguns influencers falando, na época que eles estavam com um contrato com o Facebook Gaming, eu nem sei se existe mais, que era uma plataforma do Facebook para competir com a Twitch, com outros canais de streaming. E esses youtubers, influencers, eles tinham contratos muito grandes para streamar na plataforma do Facebook, ganhar muito dinheiro lá para ficar tipo 5 horas streamando. Muita gente saiu, mas aproveitaram a grana na época. E eles sempre falavam que o Facebook, ele bania muitas palavras de ódio. Chamar a pessoa de viado, de gay, todas essas vertentes de xingamentos, né, cara? E chamar a pessoa de negro ou colocar niga no chat. Variação, né, dessas Qualquer variação pejorativa, o Facebook bloqueava. E bloqueava o áudio. O influencer que tá jogando videogame lá, ele fala... Ô fulano, você é isso? A live cai. Por quê? Porque o Facebook, o Mark Zuckerberg, a Meta, que não era a Meta antes, era só Facebook, ele ia
a favor da comunidade. Mas percebemos que ele não ia por causa nobre, ele vai aonde é o momento. E com a eleição do Trump, com a extrema-direita ganhando força, né, os libertários ganhando força nos Estados Unidos, ele mudou pro lado de lá. Então é uma pessoa asquerosa, na minha opinião, porque ela tá indo de acordo com o que tá hypando no momento, pode ser assim, o que está em voga no momento, né? Então é perigoso. Olha a diferença, uma plataforma que caía a tua live quando você falava palavras pejorativas para o seu público, ou vice-versa, agora ela está liberando a liberdade de expressão. Quando a gente já tinha uma liberdade de expressão, a gente podia dar opiniões na internet. A gente só não podia ser nazista, a gente só não podia ser racista. Agora, pelo que eu vejo nas notícias, está liberado até isso. Então dá pra ver que a Meta vai de acordo com o que está do momento politicamente. Isso é muito perigoso também, né? Com certeza, mas é porque aquilo que a gente fala, mano, no capitalismo é a generalização da mercadoria. Tudo que pode ser vendido para gerar lucro, os caras se apropriam. Na época, era conveniente desmonetizar esse tipo de coisa para monetizar outra. Agora a moeda virou. 10 anos atrás era conveniente. Já passou. Eu lembro desse Facebook Game, da galera até Sim. tentando, né, engajar e tal. Acabou não colando. Agora já não é mais conveniente. Por quê? Porque o governo, na verdade, esses grandes capitalistas são apoiados pelo governo e vice-versa, né? Eu tava vendo agora, o Meta já tá liberando palavras como expressões, né, como eu odeio negros, ou brancos são supremos. Só por aí você já vê. Antigamente, se você escrevesse isso numa rede social, seu perfil era banido, seu perfil era bloqueado, o comentário era como é que fala? Tinha um mediador, né? Sim. Pra poder monitorar isso aí, deletar esse comentário. Agora já é lucrativo. Então, tipo assim, agora X, né, o famoso Twitter e Meta estão de mãozinhas dadas com a extrema-direita nos Estados Unidos, entendeu? Já tá fazendo todo um movimento para poder influenciar o parlamento, vai banir um monte de coisa, vai começar a disseminar um monte de fake news na internet. Então, tipo assim, a galera vai começar a fazer uma boiada, vai começar a fazer desinformação por boiada. E aquela pessoa que, igual a gente comentei, né, igual a gente comentou, que não tem esse costume de fazer o mínimo para poder verificar aquilo, já não vai contar mais com os órgãos de verificação. Antigamente, o próprio Twitter vinha e falava assim, não, que ó, isso aqui é mentira, a comunidade já comentou que é mentira, fake news e tal, já ficava com o pé atrás, falando, então não vou acreditar de plano nisso aqui. Agora acabou. Como é que você vai confiar na informação que chega para você agora? E eu acredito que uns anos atrás, se por acaso tivesse uma eleição do Trump uns anos atrás, ou de quem seja, e algum bilionário, alguma pessoa muito influente no mundo fizesse um gesto nazista como foi feito do Elon Musk, talvez ele seria banido. Talvez o vídeo dele cairia na internet ou seria banido de várias páginas que postassem. Pra você ver como estamos numa situação muito complicada, esse vídeo tá rodando na internet inteira, ele continua online porque ele é o dono da plataforma e não acontece absolutamente nada. Porque como a liberdade de expressão está sendo ainda mais ampla, eu acho que no fundo as pessoas também estão se acostumando com o absurdo, sabe? Então, a internet, hoje em dia, a rede social, dita o que fazemos fora da rede social. As pessoas estão acostumadas a ver isso hoje em dia, esse absurdo, e não fazem nada. É inegável como a Meta, vamos falar diretamente a Meta, influencia na cultura das pessoas. As pessoas se acostumam a isso. As pessoas talvez vão começar a segregar por conta do costume de ver tanta tragédia e tanta coisa absurda postada e liberada pela Meta, né? Com certeza, isso que você falou tá corretíssimo. É a banalização do ridículo, né? Você vê uma pessoa virar e falar assim não foi necessariamente uma rede social, não, mas falando que foi visitar ou passou perto, não sei, não lembro muito bem o contexto de uma comunidade quilombola e se referia aos integrantes, tava falando assim, o mais leve lá tinha tantas arrobas. Aí você ri, hahaha, que lindo. Aí você vai falar assim, não, pô, essa porra é um comentário racista, o cara tá sendo racista. Ah, não, pô, ele é engraçadinho, ele é piadista, faz graça, banalizou o ridículo. Aí o camarada, porque igual, por exemplo, um cidadão igual esse Elon Musk, ele, mais do que poder de capital, de dinheiro, esse poder de capital gera pra ele poder político, entendeu? Tipo assim, pra comprar voto, assim, na cara dura. É por isso que os caras passam pano. Tipo assim, o cara vai lá, faz uma saudação nazista e vi gente em rede social querendo fazer montagenzinha, colocando uma imagem sobrepostas dele com outras pessoas fazendo sinais semelhantes pra falar que aquilo não é nazista. Sei lá, pega até um
um discurso do Stalin de 1 segundo, que ele fez um movimento com o braço semelhante, pausar, cortar, colar e colocar um por cima do outro pra falar que não é. Sim. Tipo assim, o cara tem toda uma acrobacia retórica, argumentativa pra falar que não foi, mas foi, mano. A partir do momento que a gente começar a falar das coisas como igual aquele quadro que tinha na Globo, né? A vida como ela é, né? Tipo assim, Sim. a partir e falar, não, essa coisa, esse gesto é isso mesmo, e reconhecer, e começar a apontar o dedo e falar assim, não, você tá errado, mano. Esse negócio que você fez aí tá errado. Aí as coisas começam a mudar. O problema é que a gente banalizou o ridículo. O cara faz isso, a gente que eu falo como ser humano, tá, ô Bags? A gente como Sim. sociedade, né? E vira e fala assim, não, tá tranquilo, tá favorável. O cara é milionário, não vai dar nada. Aí fica complicado até a gente achar um ponto comum pra poder começar a conversar, pra melhorar, né, cara? Pra você, Vitor, como será a sua interação nas redes sociais? Hoje você já não é um cara tão ativo nas redes sociais, né? Você só vasculha, você não posta tanta coisa. Como que será a sua ação? Como que você será ativo nas redes sociais com tanta coisa liberada? Você vai ter um controle ainda mais sobre isso? Vai ter uma alfabetização digital ainda mais precisa? Ô Bez, sendo bem sincero, o meu primeiro passo é diminuir a quantidade de redes sociais. Igual, por exemplo, hoje o X, por ironia do destino, quando o Xandão bloqueou o X lá, eu falei assim, eu não vou correr risco. Então eu peguei e acabei deslogando do meu aplicativo e depois eu não consegui entrar de novo. Recuperar a senha desse aplicativo ficou muito burocrático. Não é que é negócio simples, recuperou a senha, cadastrou uma nova, volta, tá tudo bonitinho, igual várias redes é. É muito burocrático. Aí você deixou pra lá. Aí eu deixei pra lá. Sim. Aí passou, isso tem uns 2, 3 meses, mais ou menos mais. Aí agora, com essa veio isso aí à tona, esse camarada já fez aquilo lá, você quer saber? Já não volto, pro X eu já não volto mais, pra mim não quero saber. E já vi várias pessoas também postando até no Instagram, um videozinho fazendo reels, excluindo a conta do X, assim, em retaliação, saca? Eu já não vou querer mais. Instagram, felizmente ou infelizmente, eu tenho que usar por questões do meu trabalho, né, cara? Então eu trabalho, eu preciso divulgar conteúdo, nem que seja um postzinho bobinho ali de engajamento mínimo que seja. Apesar de que eu nunca consegui, sendo bem sincero, angariar nenhuma espécie de renda com o Instagram ainda, né? Mas o Instagram e o WhatsApp, pra mim, virou tipo como se fosse ferramenta de trabalho. Facebook eu nunca uso, já parei de usar. A única coisa que eu uso é o Facebook, porque infelizmente, pra você logar em outros aplicativos, tem que ter essa bosta. Pra mim entrar no Instagram, tem que ter o Facebook. Cara, eu não tenho mais Facebook, mas de alguma forma eu tenho que logar, não sei como. Eu não tenho mais porque eu fui hackeado e também não quis procurar, assim, sabe? Eu não tenho mais também. Pois é. Mas com relação a essa liberação da meta, pelo menos pra mim, o meu modus operandi vai ser um pouco mais pente fino, vou peneirar mais o que eu ver, entendeu? Eu já não sou reacionário no sentido de sair, tipo assim, tem gente que ele já sai publicando assim que vê, saca? Ele vê a notícia, não verifica nada, ele é reacionário nesse sentido de reagir, de ser bem reativo, instantâneo. Ele viu a notícia, nossa, o cabelo dele já fica em pé, ele já fica careca por 20 segundos, dá um ataque cardíaco e ele já sente a obrigação de fazer um story. Eu já não sou assim de natureza, agora você menos ainda. Então, tipo assim, se eu já não sou de compartilhar, aí que eu não vou compartilhar mesmo. Vou compartilhar alguma coisa que eu criar, por exemplo, informação do meu trabalho que eu criei, que eu já acabei de pesquisar, que eu acabei de ler, de estudar, eu vou lá e publico. Pra galera se informar ali, pra quem quiser, pra quem é do ramo também, ir lá e entender. Mas interação com rede social hoje a gente vai ter que ficar muito afiado, porque não vai ter, pelo menos por parte da plataforma, não vai ter peneira nenhuma, cara. Vai vir de funil aberto, abriu a comporta e já era. Nós vamos ter que filtrar cá embaixo. E pra você ver como não é só uma liberação das opiniões na internet, como o Mark Zuckerberg está fazendo, ele também está proibindo, vamos dizer assim, a divulgação de outras plataformas dentro da plataforma dele, que é um exemplo de uma rede social nova de código aberto, a chamada PixelFed, que seria ou será uma alternativa ao Instagram, e algumas pessoas estão indo para lá. Só que algumas pessoas, talvez mais influentes, que querem os seus amigos lá também, estavam divulgando o link delas, do perfil delas, do PixelFed, no stories dela, do Instagram. E o Mark Zuckerberg, ele baniu os links. Ou seja, nem jogar limpo consegue jogar.
nem democraticamente ele quer que sejam as coisas democráticas, sabe? Tipo, ninguém vai pra essa plataforma, ou pelo menos não divulguem o link dessa plataforma na minha plataforma. E até o dono da PixelFed fez uma carta aberta pra ele, ofendendo ele com um tapa de luva, né? Falando como ele é desleal, etc, 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 porque ele quer que essa rede social nova, a PixelFed, seja de código aberto e que não tenha algoritmos que vão direto para engajamento, para levar anúncios para pessoas, que seja uma coisa muito ideológica. Tem que ser livre, com opiniões livres, posts livres, e o Mark Zuckerberg estava impedindo o direcionamento das pessoas para essa plataforma. Para você ver como estamos ferrados de fato, né, cara? O que resta é a gente esperar para ver o que vai acontecer, mas um conselho que eu dou é as pessoas serem mais alfabetizadas digitalmente, né, cara? A importância de ser alfabetizado digitalmente, desenvolvimento do pensamento crítico, né, cara? Não usar o tempo todo IA para argumentos e realmente ler o que está acontecendo, tentar entender de fato o que está acontecendo e não ir junto com a maré que estamos indo, que são os donos dessas plataformas ditando a nossa vida o tempo todo. O Vitor disse, usa o Instagram para trabalhar, usa o WhatsApp para trabalhar, porque é o que temos, não tem outra alternativa. O Telegram não pegou, o Telegram só pega quando o WhatsApp cai. Verdade. Sacou? Tipo, cara, o WhatsApp, ele é muito importante para os pequenos vendedores, é importante. Mas a gente tem que ter o pensamento crítico, sabe? A gente tem que saber onde estamos indo, cara. A gente já é manipulado, isso é fato. Os nossos dados já estão na internet. Mas a gente tem que ter o mínimo de pensamento crítico para entender que isso está sendo nocivo. Então vamos pisar no freio, vamos postar menos e vamos usar só o necessário para poder sobreviver, né? Com certeza. E a gente tem que ter em mente também, né, Bags, que esses caras não são amigos da gente não, cara. Nunca é. Se bobear, nem os filhos deles gostam dele, entendeu? Tipo assim, eles são amigos deles mesmos com o dinheiro dele. Então, tipo assim, eles não se importam nem um pouco de ver gente morrendo se o lucro dele estiver aumentando. Eles não estão literalmente nem aí com a vida de ninguém. Então, como dizem, né, confia só no seu e toca o bonde, não cai em qualquer ladainha que vê por aí não, porque a partir de agora a situação é piorar, principalmente nessa questão de fake news, cara. Vai ser complicado a gente saber diferenciar a ficção da realidade, né? Sim, você é um cara que cuida da sua família sobre isso, sempre conversa, ou realmente a sua família já é bem alfabetizada digitalmente, tem o pensamento crítico, ou você faz a sua função de proteger as pessoas próximas sobre isso, cara? Aqui em casa, meus pais são idosos, né? Minha mãe, ela é um pouco mais sagaz, minha mãe, ela tem um pouco mais de atitude passiva. Ela me pergunta, você viu isso? Maneiro. Procede, você viu aquilo? Eu vi isso e tal. Meu pai já não. Meu pai já ele é mais, nossa senhora, vai acontecer e fudeu. Uhum. Minha irmã tem mais ou menos a minha idade, então ela já sabe se virar também. Cresceu junto comigo nessa... Pegou antes, o durante e tá pegando depois a era da internet, né? Então ela já sabe se virar sozinha. Agora com os meus pais eu sempre tenho um pouco mais de tato, até porque tem muito golpe na internet. Quando meu pai perdeu uma grana 5, 10, 15 pau aí por causa de golpe, pouco custa. Vira e mexe, eu tenho que ficar alertando. Ó, porque eu monitoro muito essas questões por causa do meu trampo, né? Eu falo assim, surgiu um golpe novo. Eles estão dando um golpe nisso aqui. Aposentado, então, os gostam de um aposentado. Então, fica velhaco, tá? Então, fora os golpes que vão aumentar ainda mais, né? Então, né, cara? Nem se fala, né? Com a IA, então, né? Nossa senhora. Então, a gente tem que ficar com 3 olhos abertos, entendeu, mano? E aqui em casa eu sempre procuro orientar e trocar uma ideia. Pô, fica esperto. Não é isso que é verdade. Não é bem assim, tal. E devagarzinho a gente vai controlando, entendeu? Porque é difícil, principalmente pra quem tem pais idosos ou conhece pessoas idosas, avós, etc, entendeu? É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer e quem tá ouvindo, eu peço que protejam os seus, não estejam ativos o tempo todo em rede social, pelo menos postando muita intimidade, né, cara? O máximo que a gente pode fazer é se preservar e tomar cuidado e vamos realmente assistir o futuro. Vamos ver o que vai acontecer e vamos prestar atenção pra não cair em golpes e vamos continuar vendo os próximos assuntos, as próximas notícias, se manter informado para se proteger o máximo possível. Vitor, muito obrigado pelo papo. Até o próximo Repercussão, a gente trazer algum assunto impactante pra gente trocar mais uma ideia. E é isso, valeu mesmo, cara.
Obrigado, Bergs, pelo convite mais uma vez. E assim que verificarmos aí alguma nova presepada da humanidade, estamos juntos de novo aí pra trocar uma ideia. Valeu! Este foi o primeiro episódio do podcast Repercussão. Aqui o assunto vira conversa. Eu gostaria de trazer no primeiro episódio algum assunto que aconteceu somente no Brasil, algo nacional, algo que impactou, que merecia essa conversa, mas esse assunto sobre as mudanças da Meta é muito impactante, é muito importante, é muito perigoso e merecia esse destaque logo no primeiro episódio. Ficamos por aqui, até o próximo episódio com um assunto que repercutiu no Brasil e no mundo pra gente trocar uma ideia. Um grande abraço e tchau! Edição realizada por Confimídia.